Natural de Santo Amaro da Imperatriz, mas o coração é muito rio-sulense. Filho de Atalívio Manuel e Geni Sofia, casado com Dina Becker, pai de Ricardo e Eduardo, bacharel em administração de empresas, pós-graduado em várias especialidades, como gestão, qualidade e produtividade, funcionário da Celesc, as Centrais Elétricas de Santa Catarina, desde julho de 1981, gerente da Unidade Local de Rio do Sul, desde 24 de março de 2011. Foi professor no Senai, presidente da nossa FUSAV, a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, palmeirense, adora camarão ensopado e como bebida muito suco. Como hobby, o futebol e como a boa música, a sertaneja. Admira muito no ser humano a sinceridade e principalmente a ética no serviço público, mas detesta muito a falsidade, a ingerência política na coisa pública. Chega mais, estimado Manuel Arizoli Pereira, o Maneca da Celesc. Estimado nosso Manuel Arizoli Pereira, o Maneca da Celesc, e eu começava, Maneca, quando a gente mapeou a gravação do programa, eu lembrava que lá em 2011, estimado, depois daquela tragédia toda das cheias que assolou o Rio do Sul, e por que não dizer o Alto Vale e muita coisa por Santa Catarina. E você, naquele ano, março, tinha assumido a chefia da agência, vamos dizer assim, na época, da nossa Celesc em Rio do Sul. Hoje você é o gerente da unidade local. E eu me lembro que depois das enchentes a gente tinha tanta coisa para conversar sobre as cheias, sobre o trabalho da Celesc, as coisas boas que a Celesc implementou durante aquele momento caótico, mas que precisava estar junto com a comunidade para restabelecer a ordem na cidade, as limpezas, a geração de energia, enfim. E eu me lembro que quando você veio aqui, você dizia, Neri, eu estou em Rio do Sul há mais de 30 anos. E hoje, quando você retorna aqui, eu me deparo que já está completando 38 anos de Rio do Sul. Você que embarcou em Santo Amaro da Imperatriz, desembarcou na capital do Alto Vale e daqui não saiu mais, estimado. E isso nos orgulha muito, porque é sinal de que a empresa Celesc, que é uma grande empresa que fez você ficar em Rio do Sul, constituir sua família, esposa, Dina, filhos, Ricardo, Eduardo, os funcionários da Celesc, os amigos, lideranças políticas, mas principalmente essa cidade do Alto Vale, que deve ter te acolhido com muito carinho, porque há quase 40 anos você está no nosso meio, estimado. Muito obrigado por ter vindo. Seria um prazer estar aqui novamente comigo. Para mim é sempre uma satisfação muito grande voltar a essa casa que eu sinto que é a minha casa. Onde você trabalha, onde o Baby, a sua equipe toda, onde a Nani, onde o Rubens, onde eu me sinto muito bem e principalmente tendo a oportunidade de conversar com essa população do Alto Vale, né, e a população de Rio do Sul, que me abraçou há quase 40 anos, já de quase 40 anos. Pra vocês terem uma ideia, voltando um pouquinho na história, eu me formei na Escola Técnica Federal em Florianópolis, no curso de Eletrotécnica, no curso técnico de eletricidade, e em 10 de fevereiro de 1980, eu cheguei em Rio do Sul, trazido pelo meu pai, 17 anos. Tem que trabalhar. E tem que... Meu pai era calceteiro da Prefeitura de Santo Amaro. Trabalhava com calçamento. Pavimentação de rua. Pavimentação de rua. Se aposentou nisso, lá ainda é vivo. E minha mãe zeladora de escola do Estado. Servente de escola do Estado.
E chega a 17 anos, o filho tem que correr atrás da sua vida, né? E eu bati até hoje e estou até hoje aqui e sempre na Celesc. Entrei na Celesc com 17 anos, faço esse ano 39 anos de casa, faço em 2020, 19 anos de casa, e tem mais um ano de estágio, que foi o primeiro ano no processo que me acolheu e que nunca me deu razão de sair de Rio do Sul. Tudo que eu busquei aqui na questão financeira, na questão profissional, questão da educação de filhos, questão da educação própria, temos uma faculdade excelente aqui, são apenas os cursos de pós-graduação e de mestrado e de MBA que eu busquei fora, que a Celeste me proporcionou ao longo do tempo. Então é uma história de raízes aqui. Eu tive umas 10 oportunidades de trabalhar em Florianópolis, na Celeste, como assistente diretor, como chefe de departamento, mas nunca me atraiu. Porque a vida aqui é muito mais simples. Aqui você conhece as pessoas, você encontra na rua as pessoas. Florianópolis é aquela frieza, aquele negócio que você não conhece ninguém. Aqui não, você se sente parte integrante da sociedade. E isso é muito gostoso. E é muito difícil, viu, baby, você que está em casa, que quando, num órgão, principalmente em órgãos públicos, né, notadamente falando de Celeste, mas se fosse casal, se fosse Receita Estadual, enfim, Receita Federal, Polícia Rodoviária, Policial Civil, Militar, quando vem da capital para o interior, normalmente fica muitos anos, mas depois a tendência é retornar para a capital do estado. É uma tendência natural isso. A gente tem muitos conhecidos que vieram, ficaram por aqui muitos anos, constituíram aqui famílias e fizeram uma trajetória, uma coisa bonita na cidade, na região toda do Alto Vale, mas que acabam depois, nas oportunidades que aparecem, numa transferência para voltar à capital do estado, e talvez já com netos, aquela coisa toda. E é muito difícil encontrar alguém que em 40 anos teve várias oportunidades, mas a água de Rio do Sul parece que foi mais saborosa. Para ficar aqui, os dois filhos estão aqui, o Eduardo e o Ricardo e o Eduardo, e você, nesses 40 anos, sendo lá de Santo Amaro, nesse cantinho do céu, que é o Alto Vale do Itajaí. Isso é uma coisa significante. Neri, a cidade de Rio do Sul, especificamente, é uma cidade fantástica para morar. Seja de qualidade de vida, seja de segurança, seja de bons colégios para filhos, seja de faculdade para quem quer se formar. Você só tem que observar onde vai morar, que não pode morar onde pegar água no período de enchente, porque temos que aprender a conviver com isso. Feito isso, é uma cidade excelente para morar. É uma cidade que não cresceu muito ao longo do tempo, uma cidade da ordem de 70 mil habitantes, quer dizer, o ideal para se viver. Não, ela tem todas as benfeitorias de uma cidade grande, próxima de tudo, Neri. Você em 2 horas e meia está em Florianópolis, você quer ir em Blumenau, daqui a pouco você resolve essa BR, Neri. Em algum momento vamos resolver, né, Neri? Mas em algum momento isso vai ter que resolver. Se nós temos um empecilho é a 470, né? Que isso é um atraso para o Alto Vale. Mas umas melhorias já aconteceram aqui perto da gente. Mostramos aqui dias atrás com o engenheiro o Cristiano Zulaniello, que esteve aqui faz 15 dias, mostrando várias coisas, e várias coisas vão acontecer. A Uniaselv, ali no Trevo, e em Pouso Redondo, Terra. E muita coisa que vai vir até Indaial e depois de lá para cá um outro estudo está sendo feito. Quer dizer, vai demorar, vai, mas está sendo feito algumas melhorias. Então, algumas coisas boas já estão acontecendo. Em algum momento, Neri, vai ter que se resolver isso, porque é um papel do Estado fazer esse tipo de infraestrutura. O Alto Vale não pode ficar aqui no centro do Estado, aqui, abandonado do jeito que estava. Então, eu vi a entrevista do nosso amigo do DENIT, eu acho que começa a ter um reflexo nisso, começa a necessidade das obras. Esperamos que seja na velocidade de que ele possa fazer também. Dentro dos recursos que, dentro dos recursos que ele tem também, ele tem a mesma dificuldade que eu tenho, gostaria de fazer muito mais obras, ser muito mais ágil, mas tem a limitação orçamentária, tem a limitação da burocracia pública, tem tudo isso que faz parte do nosso dia a dia e tem que saber administrar isso, mas tem que também ter a sua capacidade de correr atrás das soluções, que é esse o papel nosso de gestor público. É verdade. Nós vamos conversar depois no decorrer do programa, esses investimentos que a Celeste está fazendo aí, muitas coisas com o Maneca. Peguei o Maneca na corrida esses dias aqui, conversei com a Nanani. Acho que são assuntos importantes para na boca do povo. O Maneca já esteve aqui muito tempo atrás sobre Celeste, que veio aqui como o presidente da nossa FUSAB, que fez o trabalho também dele lá fantástico, como todos que lá passaram, inclusive o nosso Rubens, que lá nos primórdios também foi o presidente da FUSAB. Então, esse hospital que é uma grande referência, também o é a nossa Celesc, uma grande referência, não só para o Alto Vale, como para toda Santa Catarina, porque é uma empresa de credibilidade, respeitabilidade e de pessoas comandadas, a empresa comandada por técnicos. Antigamente tinha muita gerência política
e muitos políticos comandavam a empresa, como também eu tinha na Casan, tinha em outros órgãos. E, felizmente, essa cultura mudou bastante, Maneca. Hoje a gente vê essas empresas com técnicos concursados de área, de carreira, que fazem a empresa fluir muito melhor. E esse é um belo exemplo nos dias de hoje, estimado. Nele não tem mais nessas empresas públicas, eu cito especificamente a Casan, que é a Celesc, que é a minha casa, que eu vivo lá dentro, espaço para quem não tenha conhecimento e não esteja vínculos com a instituição. Se eu for para lá, quem for para lá gerir a Celesc e querer ter vínculos com partidos políticos, com outras instituições, ele não consegue mais administrar. Isso já foi, né? Isso já passou, isso foi um fato da nossa história. E a gente vê como nem em prefeituras isso. Você vê prefeituras que quem quiser gerir da forma antiga, todos os problemas que se vê a nível do Alto Vale, com o Ministério Público, com outros organismos de controle. Não tem mais espaço para isso, Neri. Hoje o espaço é de capacidade, de solução, a sociedade quer resposta muito mais rápido, você tem que ser muito mais ágil hoje, porque não é que a sociedade quer, ela precisa, é um foco diferente isso hoje. E ela tem todo o direito de cobrar, né? Neri, porque o dinheiro que está aí, ele não é público, ele é dela, esse dinheiro é da sociedade, quem paga imposto. Ela vive, ela faz o seu papel, se a sociedade faz o seu papel, ela tem a obrigação e o dever de cobrar de quem está lá gerindo esses organismos, seja estadual, municipal, federal, que cumpram o seu papel. Nada mais é que cumpram o seu papel. O nome é muito claro, né? O Manuel Orizoli Pereira, o gerente da unidade local de Sul do Celesc, baby, é um servidor público, ele é um servidor nosso, da sociedade. Ele tem que atender a sociedade, dentro daquilo que é lhe proposto pela direção, com os recursos, tem que atender a comunidade mesmo, esse é o seu papel. Sem dúvida, e cada vez mais, e como eu disse para ti, a velocidade da sociedade, a velocidade com que o mundo muda, a necessidade da energia elétrica hoje, que o grau de dependência hoje é monumental. Eu sempre brinco isso. Na nossa casa, falta 5 minutos, você está totalmente perdido, baby. Totalmente perdido, você não vive mais sem energia elétrica hoje. Talvez no futuro venha uma nova tecnologia que substitua isso. Mas hoje o grau de dependência é total. É assim mesmo. Você não consegue nem entrar em casa através do seu portão eletrônico, nem sair de casa por causa do seu portão, seja na internet, seja no seu conforto ambiental, seja no seu banho, tudo tem eletricidade voltado nisso. Então, quer dizer, a sociedade precisa dessa qualidade de serviço. Se tem uma coisa que não pode faltar em casa, comida não pode faltar, evidentemente que não. Nem o amor e nem o carinho. Mas a água e a luz, se não tiver, o pau comeu. Porque começa uma discussão, esse dia atrás deu uma trovoada aí, não sei o quê. Faltou, meu Deus. Não tem mais energia acesso à caiu internet, né? Em 5, 7, 8, 10 minutos estava restabelecido. Veio duro, veio, caiu, daqui a pouco voltou. Mas foi um auê. Como foi lá, foi na minha, foi... Meu Deus, sem energia. Jogo de futebol, novela, jornal. É tudo assim. Você vê como é importante esse serviço da água, da energia chegando nas nossas casas. Que a telefonia já foi importante. Hoje, você não depende mais do telefone fixo, você tem o celular. Exato. Entendeu? E sem Mas energia, a água... E sem energia ele não funciona. A água tratada. A água tratada e a energia é um bem hoje imensurável na casa das pessoas, gente. Não adianta. E a gente reclama quando porque a gente realmente acha caro. E às vezes ela é cara mesmo. Que vamos falar depois aqui. Às vezes a água é cara, a luz é cara. E aqui notadamente vamos falar de luz, de energia. Mas esse bem, ele é muito valioso. E se a gente tiver mão na consciência, ainda custa pouco. Né, Manuel? Neri, eletricidade, eu sempre digo isso, é um bem raro. Como é o ouro, como é qualquer processo. E todo bem raro cada vez vai ser mais caro. Porque aumenta a população, você tem que aumentar o consumo e os recursos são limitados. É evidente que agora está vindo um foco muito grande, a energia solar e tal, a energia eólica. Eu ia tocar nesse assunto, claro. Mas ainda naquilo que está disponível, no ponto de vista comercial hoje, do ponto de vista de gerar em grandes quantidades, que basicamente é hidráulica, ou térmicas a gás e a diesel, são caras e os potenciais estão se extinguindo isso. Basicamente hoje o Rio Amazonas, lá na região do Amazonas. Mas os grandes potenciais brasileiros já estão todos utilizados. Então, quer dizer, cada vez mais vai ser um bem raro. E se é raro, é um bem caro. Falou da solar, antes de nós encerrarmos esse bloco, depois nós vamos falar notadamente de assuntos da Celesc mesmo, propriamente dito. Eu lembrei agora, né? A energia solar, claro, ela não é só do sol, ela também é da luz. A energia também é da luz, ela provém da luz e do sol.
Mas hoje é um incentivo também, vamos dizer assim, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aí para o Brasil inteiro, o sistema, tudo que comanda essa área da energia elétrica do Brasil inteiro, estimado Manuel. Há uns incentivos para essa energia solar chegar na casa das pessoas e não só nas indústrias, porque é importante também ter na nossa casa, se você pode ter, para você usar a luz do sol, usar a luz da luz, a energia, no caso, né? Usar a energia do sol e a energia da luz. Há incentivos para isso, estimado? Nele, hoje, o que existe, no passado, a Celesc, há cerca de 3 anos atrás, a Celesc, para desenvolver essa tecnologia no Estado, ela subsidiou 1.250 casas, instalações de kit nas casas, para quem se inscrevia. De energia solar. De energia solar, como forma de difundir essa tecnologia. Hoje existe financiamentos bancários nessa situação, mas incentivos diretos não. Tá? Existe basicamente financiamentos disso com juros. Com recursos próprios. Com recursos próprios. Mas nele ela veio para ficar. Não tem volta, né? Não, não tem volta isso. E a dica é o seguinte, quem pode, instale. Nele, ela tem duas vertentes, a energia solar hoje. Uma é uma questão ambiental. Tá? Eu quero participar, ajudar o meu planeta nessa questão toda ambiental. É uma energia limpa. Energia totalmente limpa. Então tem essa questão. Ponto número 2. Tem a questão do baratear o meu custo daquela energia que eu compro da concessionária. Então ela tem essas duas vertentes desse negócio. Eu vejo a questão ambiental hoje muito forte e quem puder ajudar nesse contexto, ajudem. E hoje muitas pessoas que instalam nem sempre pela questão financeira, mas por essa consciência ambiental, mas gradativamente, isso é que nem TV de LED, vai baixando o preço e cada vez mais vai baixando o preço e daqui a pouco vai se popularizar tanto que nós vamos ver todas as casas basicamente com seu kit de energia solar no seu telhado. E se paga em pouco tempo isso? Neri, vamos entender isso. Se eu fosse fazer um investimento nisso hoje, é o chamado payback, é o tempo do retorno de investimento, eu tenho visto aí na faixa de 5 a 7 anos. Para uma casa? Para uma residência? Ou seja, se pagar o investimento que você fez. O ideal, do ponto de vista de investimento, é que isso aí seja menos do que 5 anos. Que em menos do que 5 anos ele se pague. Porque eu não vou hoje, do ponto de vista financeiro, fazer um investimento que ele me dê retorno, se pague daqui a 10, 11 anos. Não compensa. Mas do ponto de vista financeiro, se ele se pagar até 5 anos, de 0 a 5 anos, é um grande investimento. Por essa questão financeira e também pela questão ambiental, que queira ou não queira, por tudo aquilo de ruim que a gente tem visto nesse planeta, nós que temos condições, somos cidadãos conscientes, temos que ajudar nisso, Neri. Até porque quem agride esse meio ambiente é o bicho-homem. Só o homem, né? Somos nós, é só o homem. Só o homem, né? O passarinho, o animal, eles não fazem, quem faz somos nós. Estimado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, já estouramos um bom tempo do primeiro bloco, vamos recuperar isso depois, mas primeiro temos que ouvir o nosso estimado Baby Felizardo, é um homem feliz. Felizardo, fala Baby, vai lá, cante! Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vai com Deus, sejas feliz com seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga os teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Oh, beleza! Ah, estimado Baby,
Lembrei aqui agora do nosso estimado Posto Brasília, estimado. Postos Brasília, né? Em nome do Dan, lá do pessoal do Josias, aqui do Canoas, aqui realmente sempre nos recebe com muito carinho. Postos Brasília sempre atendendo da melhor forma possível. E lembrando sempre que o combustível é sempre inspecionado, os tanques são sempre revistos, limpos, gradativamente, para que o seu automóvel não sofra. Então, Postos Brasília lá na 470 e no Canoas. Lá na 400 está o Douglas Werner Heckmann. Exatamente. E a sua Douglas. estimada esposa e os seus gerentes, funcionários. E o Dan, que é filho, né? Justo. O precursor aí da continuidade dessa família, administra o posto do Canoas, Posto Brasília. Realmente é de uma história. Aliás, o posto do pai do Douglas Werner Heckmann Sim. já existia aqui na Barão de Rio Branco há muitos e muitos anos atrás. Tem uma história em posto de gasolina em Rio do Sul. Uma história fantástica, que poderia ser contada aqui na frente. Quem sabe? Num programa Na Boca do Povo, porque é uma família que tem uma trajetória, que veio lá de Londres. Uma boa pauta. E que desencadeou aqui no Rio do Sul esse sucesso todo de atendimento com combustível, óleo, atendimento, enfim. Mas, ô Baby, também temos aqui o nosso fotobolinha, fotografias, emoções, histórias, casamentos, aniversário, aquela coisa fantástica que o Adolar, o nosso Bolinha, a sua equipe sabe fazer muito bem, estimado. O Adolar é o rei do clique, né? O cara tem um acervo fantástico. Aliás, ele está promovendo um museu, né? Para mostrar o passado de Rio do Sul. Ele tem um acervo muito grande de fotos e sem contar realmente. Até por sinal, hoje eu passei na frente da loja dele, Neri, tem um amigo meu que se casou e ele é feio pra caramba, esse meu amigo. E ele ficou bonito na foto. Eu vi o cara na foto. Então, Bolinha é o cara para tirar minha fotografia? Para acertar o meu lado? Pode ser. Ele deixa o cara bonito, Para fazer os milagres, né? Exatamente. Eu nunca vi fazer milagre na fotografia, mas enfim, Bolinha, preciso de ti. E temos a nossa Célia, amigo Neri, que hoje o Neri está antecipando o Natal, né? O Neri está E também homenagem às cores vermelhas, homenagem ao Flamengo. Né? Vamos deixar bem claro, homenagem ao Flamengo. Grande Célia, olha só. E o Papai Noel também que está vindo aí, e está vindo galopante, porque é tão rápido, né? A Célia tem a mão também para costurar e realmente ela faz. Dona Célia, eu preciso de mais um preto desse aqui. Logo estamos aí, tá certo? E Neri, eu preciso mandar uns abraços rapidinho aqui, porque a audiência do programa é sempre muito grande. Eu não tenho como mandar abraço a todos, mas eu não posso deixar de mandar um abraço ao seu Osni Pires, lá da Serra do Arroio, ao Volmir e a Gabriela, que é um casal muito simpático que nos assiste com frequência. Abraço aí aos amigos. E tem mais uma demanda aqui, mas não podemos nos alongar muito. Né? E aqui me pediu um alôzinho o Paulo Roberto, estimado, que sempre trabalhou em rádio, é comunicador, show de bola, trabalha com rádio, é nosso parceiro, amigo da cidade, está aqui há muitos anos, é um cara querido, boníssimo. Ele um alô do programa Na Boca do Povo, está aí dado alô. Estimado Maneca, o nosso Manuel. Ô, estimado, eu vi aí, eu estava aqui semana passada e foi quando me chamou a atenção para a gente poder arquitetar um programa, quando você veio aqui fazer uma entrevista no jornal, no JR. Eu saí do esporte e encontrei o Manuel. O Manuel falou, não, nós estamos fazendo agora um programa de investimentos de muitos milhões de reais no Alto Vale, uma substituição de redes no campo rural, né? O cabo protegido, que até eu trouxe aqui. Eu queria que nós falássemos sobre isso, que me parece que são investimentos altíssimos, né, Manuel? Neri, E até quero que você fique isso aqui para depois explicar, não, né? Com certeza. Como é que funciona isso aí, porque Neri, eu não gosto muito de botar a mão em cabo, né? Essas coisas aí é para engenheiro eletricista, aqueles que usam proteção, essa coisa toda, né, estimado? Neri, nos últimos anos, eu vou dizer assim, nos últimos, talvez arredondando aí para 30 anos, foi o maior investimento do ponto de vista do Alto Vale do Itajaí. Se você somar todos os investimentos, é algo em torno de 53 milhões de reais. 53 milhões? No ano de 2019, 2020 e 2021. Vai até 21. Até 21, até outubro de 2021. Começou agora esse ano. O que visa isso? Em maio desse ano, o presidente da Celesc, dia 29 especificamente, lá em Itupuranga, juntamente com o secretário da Agricultura, lançaram o Celesc Rural. Foi lançado lá dentro de uma comunidade em Rio Bonito, lá em Itupuranga, na área rural. O que é esse programa? Basicamente, ele tem duas vertentes. A primeira é substituir cabos, que a gente pode ver aqui. Esse é o cabo antigo? Esse é o cabo antigo. Isso é um cabo... Isso é um cabo de alumínio nu. De alumínio? Nu. É o que nós chamamos ele. Ele não tem proteção nenhuma. Está sem roupa, vamos dizer. Está sem roupa. Ele é o cabo nu. Tá? Esse é o cabo que a maioria das redes do setor elétrico são nisso.
E ele visa, na área rural, Neri, qual é o grande problema desse cabo? A questão da casca de eucalipto, a questão de um passarinho, a questão de galhos de árvore, a questão de qualquer objeto que encoste nele e que encoste na terra ou no outro fio, acaba desligando a rede. Cai a energia? Cai a energia. Esse é o grande problema que nós temos a nível do Alto Vale, vou dizer da área rural de todo o estado de Santa Catarina, principalmente a nossa, que tem essa questão do reflorestamento muito forte, que com o advento dos temporais, do vento, acabam esses objetos que eu citei, casca de eucalipto, galhos, acabam se enrolando nesse cabo. Até o passarinho? Até o passarinho, na hora que o João de Barro, que ele senta em cima, que ele apousa em cima da cruzeta, ele... Estamos vendo lá na tela. Estamos vendo isso na tela, já as obras de troca disso, Neri. E nós estamos trocando, é o que você está vendo isso, por cabos, o que nós chamamos de cabo protegido. O que é um cabo protegido, Neri? É um cabo com isolamento para 1000 volts. Que é esse que você tem aqui na mão. Que é esse que eu tenho na mão e está se vendo nas fotografias, que está nas imagens que se tem, que já são fruto dessas obras. Que a gente está num ritmo acelerado. Então, uma das vertentes do programa dele era nas áreas rurais dos municípios catarinenses, e principalmente nesses 53 milhões a nível do Alto Vale do Itajaí, de se tirar aquele cabo nu e se colocar um cabo com a bitola maior e protegido. O que significa proteção? Que ele é isolado. Ele tem um isolamento para 1000 volts. Então, cascas de eucalipto, passarinho, galhos de árvore... Que é isso que nós estamos vendo agora aqui. Que que nós vimos na imagem, é isso que está aqui. Esse está sendo colocado... Está sendo colocado, em substituição àquele outro que é o nu. Ele custa, Neri... Então vamos botar aqui do lado, um do lado do outro. Isso aqui assim, ó. Ele custa, para se ter uma ideia, esse nu... O Jonas já dá um close aí. Tem 1 metro de cabo, mais ou menos? Exatamente. Esse cabo aqui, ele custa 4 vezes mais, basicamente o custo dele. Mas ele resolve, na área rural, as faltas de energia elétrica em cerca de 90%. Por isso que ventania vem associado com a falta de energia, Exatamente. Né? Por quê? Porque se enrolam nesses cabos aqui, ou casca de eucalipto. Dá o curto. Dá o curto, desarma a rede. Desarma as bananas. Exatamente. A famosa banana. São as bananas, nada mais são do que fusíveis que tem lá para proteger a rede. Então, Neri, isso são... E como estão esses investimentos, Neri? Porque isso é interessante. Nós estamos falando de um lançamento desse programa em 29 de maio desse ano. 29 de maio. E nós já estamos hoje, Neri, com cerca de 200 quilômetros feitos. Que começou em maio? Que começou em maio o lançamento do programa. Já temos 200 quilômetros Já pronto. temos 200 quilômetros. Então, o que foi assim para se ter uma ideia do processo licitatório, para a sociedade entender isso? Nós fizemos um pacote de 88 quilômetros, todos concluídos, os 88 quilômetros. Depois disso, porque à medida que os projetos vão ficando prontos, Neri, a gente vai licitando. Depois disso, nós fizemos uma outra licitação de 230 quilômetros. Desses 230, nós já estamos com cerca de 110 prontos. E executando os outros, e a nossa expectativa, se o clima nos ajudar, aqui a gente vê as imagens das equipes trocando o cabo, nós vamos estar com esses 230 prontos, a nossa expectativa até a terceira semana de novembro desse ano. Desse ano, então, está pertinho aí agora? Já exatamente. Estamos trabalhando diuturnamente nessa substituição de cabos. O processo, Neri, e fora isso, como é que estão os outros processos? Nós já temos mais 170 quilômetros licitados e estamos na fase de assinatura de contrato. Uma licitação. Temos mais 92 quilômetros de licitação que abre agora, dia 15 de novembro. E já concluímos os projetos, já encaminhamos para a nossa área de licitação mais 279 quilômetros disso. Bacana. Só para o Alto Vale? Só para o Alto Vale, nesse momento. As outras regionais, Neri, eu te digo assim, o Celesc Rural hoje, a unidade regional que está mais adiantada no ritmo lá na frente é a nossa unidade. É a nossa de Rio do Sul? É a nossa de Rio do Sul. Se você conversar com os agricultores da região de Vidal Ramos, de Chapadão do Lajeado, de Petrolândia, de Tuporanga, nós estamos trabalhando naquela região, Neri, com 3 empreiteiras, algo em torno de 100 homens, fazendo isso diretamente com o objetivo de chegar no verão, nós já temos os impactos muito menores nisso. É evidente, Neri, que hoje, sim, o Brasil, e nós estamos pagando um detalhe interessante a nível de Brasil. Hoje
Manuel, precisamos aumentar a mão de obra das empreiteiras. Eles não conseguem empregados. Não tem essa mão de obra? Não tem essa mão de obra. Substituição Dos cabos. Neri, esses cabos a nível de Brasil estão importando agora da Turquia, porque as fábricas brasileiras não conseguem vencer as demandas que tem hoje. A sorte, muitas vezes eu brinco assim, a sorte do Brasil é que o Brasil não cresce. Se crescesse, hein? Se crescesse, nós íamos ter seríssimos problemas, Neri. Mas diz que existe uma prospecção de crescer muito, né? Não, Neri, torcemos para isso, mas nós vamos ter que nos adaptar a isso, porque a nossa infraestrutura não consegue acompanhar o desenvolvimento, as indústrias não têm velocidade e nem sempre acreditam de que os programas e que o crescimento vai acontecer e com isso nem sempre investem na situação necessária. Para você ter uma ideia, hoje isso é uma grande demanda, e não só de Santa Catarina. O Paraná está investindo pesado nessa tecnologia, Minas Gerais está investindo pesado nessa tecnologia de substituição das redes na área rural. Ele é alumínio também? Também ele é alumínio. Ele só tem uma alma de aço dentro. E ele tem um aço dentro que é o suporte, porque isso aqui você consegue fazer vão. A durabilidade dele também tem que ser longa, né? Porque substituir uma rede daqui a 20 anos não compensa pode, isso. Né? Então, Neri, a tecnologia veio isso aqui para se resolver o problema na área rural de falta de energia elétrica. Independente se o cara vai nos ajudar contribuindo em limpando as redes, porque hoje tem um negócio engraçado a nível do Alto Vale. A maioria da população entendeu de que não deve plantar embaixo das nossas redes. A gente vê pouquíssimas árvores hoje. Mas há tempos atrás não, né? Era um caos. Muito embaixo, né? Hoje o pessoal meio que se conscientizou. O nosso grande problema hoje são as cascas que voam até 100 metros e enrolam as nossas redes. Tem redes nossas que viram varais, Neri. Varais. E isso aqui acaba eliminando. Acaba sumindo. Porque aquele é liso, ele não tem como enroscar, né? Não, ele não enrosca, ele é isolado. E se ele enrosca nele, ele é isolado. Então pode ficar enroscado. Claro, ele pode enroscar, mas não vai ter problema porque ele é isolado. Exatamente, ele tem isolamento para 1000 volts isso. Então, tá, eu quero saber, onde é que o passarinho causa prejuízo se fosse nesse aqui, nesse antigo aqui? Eu quero saber. Vamos lá, Neri. Passarinho, porque ele bota a patinha ali, ou a mãozinha, Neri, ou a normalmente, unha, ou aquele cocôzinho famoso cocô. Não, Neri, esse cabo normalmente está apoiado em cima de cruzetas. São aquelas travessas de madeira. Para segurar o... Exatamente. Então ele pousa né, em cima da cruzeta e limpa o bico. No momento que ele faz esse, João de Barro principalmente, fecha o curto-circuito entre a fase e o terra, porque ali está aterrado. Então naquele momento, normalmente ele morre, mas a rede desliga. Ele morre, mas cai a rede. Mas desliga a rede, daí para religar a rede, uma equipe tem que ir lá, correr a rede, descobrir o defeito, porque achar o animal morto lá embaixo do poste e poder religar a rede, porque ele só pode religar depois de entender de que não tem defeito nenhum naquela rede. Então isso causa muito isso. Então isso deve ser uma coisa constante que acontece? Neri, na área rural, muita frequência. Sim. Principalmente nos períodos de... E tem um detalhe interessante, eu cito muito o João de Barro isso. O João de Barro tem o período de defeso. Nós não conseguimos ir lá e tirar a casa do João de Barro em qualquer momento. A casinha que está lá. Tem defesa. Nós só podemos tirar de maio a julho. Por quê? É proibido por lei. Por lei. Isso por lei, claro, é o defeso dele. O defeso dele é a proteção, eu não posso ir lá, porque nos outros períodos tem ninho, ou seja, do próprio João de Barro, ou ninho de canarinho, ou outra ave qualquer, que vai fazer ninho lá dentro da casa dele, que deve estar abandonado. Então nós não podemos tirar isso. Mas o problema da falta de energia elétrica está lá. Ele, queira ou não queira, ele invadiu a nossa rede, invadiu a nossa propriedade, mas não posso tirá-lo pela questão do IBAMA. O IBAMA nos dá autorização para nós retirarmos essas casas nos meses de maio, junho e julho. Então isso, Neri, nós estamos numa velocidade muito grande de substituição desse cabo. Nesses locais, Neri, onde nós já concluímos o trabalho, assim, a gente já viu nesses temporais que deu agora, que já começaram, né? Já começou, claro. Que já começou, e esse ano, Neri, tem um detalhe interessante no nosso verão. Ele começou cerca de 30 dias antes. É verdade. 30 dias antes começaram os temporais. No verão passado, Baby, Neri e todos aqueles que nos assistem, os temporais começaram no dia 25 de novembro. Esse ano, no dia 26 de outubro, nós já tivemos temporais como tivemos aqui na Aurora, quem lembra aqui, o granizo aqui, que deu aqui prejuízo enorme nessa região aqui. Com a região de onde tinha muito fumo e cebola, praticamente perderam a safra. Isso aconteceu um mês antes do que aconteceu, que começou no ano passado. Então, cada vez mais, nós vamos ter verões mais quentes,
com mais problema de vendavais e desse granizo e tal no processo. Então, cada vez mais, para que nós tenhamos qualidade de energia elétrica lá na área rural, a solução passa por isso. Então, até 2022, nós vamos estar, Neri, com todo o Alto Vale, nós vamos estar na área rural. O objetivo é esse, Neri. Assim, a nossa capacidade, porque tem uma capacidade de produção, Neri, a capacidade das empreiteiras, a capacidade de execução. Uma coisa é certa, nós vamos estar com perto de 2.000 quilômetros feitos até outubro de Claro, você 2021. Fala pelo Alto Vale, você é o gerente da nossa unidade local, que comanda todo o Alto Vale. Mas a nível de Santa Catarina é uma coisa que também está acontecendo. Ele está andando a nível de todo, não na velocidade que nós gostaríamos de ter nos outros locais, mas está andando numa velocidade também muito grande ali. Porque isso é a solução para a falta de energia elétrica na área rural. Quer dizer, vamos ter muito menos problemas. Muito menos problemas. A expectativa é essa, o investimento está sendo feito numa velocidade muito grande, sem falta de recursos, não estamos tendo falta de recursos nisso aí. O nosso óbice hoje, nossos problemas hoje, é a capacidade das empreiteiras produzirem... E ter mão de obra para poder trabalhar. Mão de obra disponível e eles conseguirem comprar cabo no mercado, que eles estão, porque a gente obra pronta, e eles estão com dificuldade de comprar esse cabo no mercado. Só para encerrar esse bloco, as pessoas que devem estar em casa vendo o programa, imagino que devem estar se perguntando, mas isso é só na área do interior, no rural? Na cidade não é esse cabo aqui? Já é um cabo desse aqui todo coberto com essa proteção? Na cidade é diferente? Não, Neri, na cidade basicamente a rede é toda nua, embora está indo também para uma outra tecnologia que já tem, chamada rede compacta. São redes isoladas para a área urbana. Porque ela também vai pegar sujeira de vento, de não sei o que, mas ela sente, Neri, a área urbana sente muito menos problemas do que a área rural. Os fatores que fazem desligar a rede estão muito mais presentes na área rural do que na área urbana. Porque a trovoada pode dar no interior, pode dar na cidade. Não, ela dá na cidade, mas na cidade, Neri, nós temos bem menos, nós não temos plantação de eucaliptos, nós não temos a casca do eucalipto. Muito menos árvores. Exatamente, coisa toda, né? É esse o fator. Então, ela causa, a trovoada causa muito menos estragos, por assim dizer, na área urbana. E a área urbana é muito mais fácil de você atender. Então, por isso que o investimento E muito mais rápido, porque está tudo muito perto. E muito mais rápido está aqui. Então, os conglomerados urbanos estão aqui, é muito mais fácil você atender, as estradas são mais fáceis. Diferente de você cair numa área rural à noite e que muitas vezes, Neri, olhem só o detalhe que eu vou fazer, os nossos projetistas se perdem para fazer o projeto da troca do cabo. Como se perde? Se perde no meio do mato? Se perde no meio de tão complexa que são essas áreas rurais do nosso município. É mesmo, se perde em função do... E olhem só o detalhe, os primeiros 400 quilômetros que nós fizemos, e tem um detalhe importante que eu friso para a sociedade, Neri, nós não estamos só trocando cabo, nós estamos fazendo manutenção na rede toda, naquele trecho que nós vamos mexer para trocar o cabo, a gente, projeto que vai lá define se o poste de madeira está estragado e precisa trocar o poste, cruzeta, isolador, limpeza de faixa, tudo isso. E o projeto, Neri, as pessoas vão a pé fazendo o projeto. A pé fazendo o projeto? A pé por debaixo da rede fazendo o projeto. Vai desenhando um croquis ali para fazer o... Exatamente, Neri. Hoje já tem a tecnologia, você leva num tablet. Sim, já leva num tablet, claro. Mas, Neri, é como os primeiros 400 quilômetros, que vou te dizer assim, já estão licitados e que nós já estamos fazendo, nós vamos trocar, já trocamos grande parte, vamos trocar 1000 postes de madeira e entram 1000 postes de concreto. Os postes de madeira, aquele tratado com o tempo também vai sair tem vida útil nele, porque eu sempre friso um detalhe aqui. O interior do Alto Vale do Itajaí, ele foi eletrificado na sua grande parte pela ERUSC. Pela ERUSC. Eletrificação rural de Santa Catarina. De Santa Catarina, na década de 60 e 70 do século passado. Então você imagina aquela situação das redes naquele momento. Hoje a configuração é totalmente outra, a necessidade é outra. A necessidade do homem do campo é outra, seja de qualidade, de quantidade. Então, o projeto corrige isso. Então, nós vamos fazendo o todo desse projeto. Então, nesses 200 quilômetros, onde já estão prontos, como se fossem 200 quilômetros de rede nova. Claro. E isso se ganha muito. Vamos ao nosso intervalo, mas só para deixar bem claro aqui, pessoal, dessa safra nova não lembra da ERUSC, né? Eletrificação, que foi muito importante para o interior. Muitíssimo, Neri. Muitíssimo importante. Muitíssimo, Neri. Muitíssimo importante. Porque foram recursos que vieram do BID, e o BID só financiava recurso Banco Interamericano de Desenvolvimento se fosse através de cooperativa, teria que ter uma empresa específica. As cooperativas, que é o caso aqui da nossa Vale. Exatamente. Eram através desses caminhos. Desses caminhos, né? Estimado, nós vamos voltar ao último bloco do programa, vamos falar sobre esse ressarcimento
faça a perda da safra do fumo e tarifas, que é uma coisa importante que todo mundo se pergunta e que o Maneca também tem algumas coisas importantes para falar. Mas, baby, eu queria homenagear com uma música, se você me permitisse. Opa, manda lá, porque o desenhista, o projetista está correndo ali, ó, fazendo croquis, com tableta, não sei o quê. O João de Barro está lá em cima dizendo, bora, vieram tirar minha casinha. E esse é o grande arquiteto da antiga arquitetura, que é as casas do João de Barro. Se tiver uma para o João de Barro, ficaremos muito contentes contigo, baby. Rumo o ato daqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu vomino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. E levo a vida ruminando e assim vou levando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um remédio para o meu desengano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora desse plano. Meu amigo Neri, temos que mandar abraços, meu amigo, que a gente esqueceu aqui. Nosso amigo Fábio, Leonardo e Jonas, né? É, exatamente, estão sempre assistindo o programa. Mas, baby, pra não ficar com ciúme, não esqueça do pajé, né? E nem da Nani e do Rubens, né? Oh, maravilha! Vamos de João de Barro, meu amigo Neri. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro na biquinha, ele fez sua casinha lá no poste da Celeste. Oh, maravilha! Estimado, grande! E eu lembrei do, claro, né, o João de Barro, meu Deus, olha que criatura, olha como é que esse arquiteto do universo é tão fabuloso, né? É incrível. Ele nunca viu o João de Barro construir sua casinha lá onde pega enchente. Não. Só no alto. E tem um detalhe dele, ele não constrói casa domingo. Só dia de semana. Só dia de semana. É verdade isso? Verdadeiro isso. Ó, Eu tenho é verdadeiro eu isso? tenho isso. Eu recebi um determinado momento de um cara, e tenho isso no meu notebook. São umas 100 fotografias mais ou menos, e o cara foi moldando isso. Do cara construindo isso na sua janela, do João de Barro. E ele acompanhou todo o processo da vinda da esposa, da mulher dele, né, da companheira, para inspecionar a casa. É um negócio fantástico nesse. Se tu for uma hora lá, eu te dou isso, alguém. Tens lá na Tem, lá, eu estou um pendrive lá, me leva um pendrive, isso que é um arquivo pesado, que é um negócio de vida extremamente interessante. E ele não faz a casa no domingo. Porque domingo é o dia de descanso, é o dia não faz de isso. paz, E o cara foi gravando religião. assim fotografias. Mas tu já pensou? Isso tem assim uma história disso por Será trás. que tem um calendário dentro de casa? Não, olha só, isso demonstra por que essa natureza é tão perfeita. É incrível. Tem o segredo da entrada, sempre contra o vento, e o momento de que a companheira vem inspecionar se a casa está de acordo. Tu já Tudo pensou? isso tem, Neri, é um negócio. E diz que a companheira de João de Barro é aquela que não reclama de nada, ela só vem olhar, né? Não fala nada. É que normalmente as companheiras dão uma reclamadinha, né? Porque isso, a televisão aqui, aquilo lá, né? O fogãozinho aqui. Aí imagina só agora, vocês também estão fazendo, tem aquela campanha de substituir geladeiras Sim. antigas e ar-condicionado. Pela nova, o João de Barro usa isso também naquela casinha, Cara, é um negócio fantástico isso. Ah, que coisa linda, né? Por isso que a natureza é uma coisa bonita isso de que a diferenciar. natureza é Estimado, o nosso tempo corre muito rápido, Vamos nós lá. temos 2 assuntos importantes, mas eu não sei se você falou, eu acho que passou batido aqui comigo. As redes, transformar as redes monofásicas em trifásicas, é uma coisa que está acontecendo junto? Neri, isso. E até o que isso traz de benefício? A outra vertente do programa Celeste Rural é transformar, é trocar o cabo, e a outra vertente do programa é transformar as redes monofásicas em trifásicas. Que vem junto na sequência? Não, Neri, são processos separados. 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 O que visa isso? Aquelas comunidades rurais
que ao longo do tempo estão se desenvolvendo muito mais e as redes eram monofásicas, eram aquelas basicamente para atender iluminação. Então isso a Celesc, que a partir do momento do pedido da comunidade, e desde que aquela comunidade tenha um potencial de crescimento, de carga, por assim dizer, a Celesc está investindo também nisso. Nós já fizemos a nível do Alto Vale do Itajaí mais de 30 quilômetros de maio para cá, nas localidades. Nós fizemos em Rio do Campo, nós fizemos em Pouso Redondo, nós fizemos em Presidente Getúlio, fizemos em Ituporanga. Fizemos uma série de locais que são comunidades com potencial de desenvolvimento maior e estamos investindo paralelo nisso. Então o programa tem duas vertentes. Uma de troca daquele cabo e outra troca do cabo passado de monofásico para trifásico com aquele cabo protegido. Então nós não instalamos mais na área rural essas redes sem ser esse cabo protegido. Porque isso ganha-se uma qualidade muito grande. Porque, Neri, é aquilo que eu sempre fiz em todas as nossas conversas. No passado, as comunidades rurais precisavam de luz. Hoje eles precisam de energia. É verdade. Bem lembrado. Sempre lembro dessa frase. Então, tem locais que o desenvolvimento está muito maior e que precisam ir às redes trifásicas que têm capacidade de transportar muito mais energia. E o que não pode ser esquecido é o homem do campo, né? Neri, nós precisamos desse homem do campo todo dia. Neri, 30% do PIB de Santa Catarina está na agricultura. Sim, no agronegócio. No agronegócio. Claro. E a resposta para a economia é tão rápida que se você faz um investimento de infraestrutura, na primeira safra... Já se pagou. O investimento está feito. Já está feito. Porque, né? Diferente de que, vou montar uma indústria, tem todo o tempo de projeto, de maturação, no homem do campo, não. Tu investiu, na primeira safra que ele colher, ele já tem o retorno do investimento. Então é um foco totalmente diferente e que Santa Catarina tem que enxergar isso muito mais do que vinha enxergando nos últimos anos. A nível de Brasil estimado, Santa Catarina, estamos assim alguns passos na frente, vamos dizer assim? Sobre a questão da energia elétrica, sim, sim. Nós somos o estado de Santa Catarina com o maior nível de edificação das nossas propriedades. Hoje está basicamente 99,999% e a qualidade da energia que a gente tem para o homem do campo hoje é muito melhor do que os outros estados da federação. Que bom. Estimado, nós tocamos naquele assunto aqui que me chamou a atenção, que é uma coisa que está aqui, o ressarcimento, evidentemente administrativo, face a safra do fumo, que em decorrência, evidentemente, deve ser de falta de energia elétrica, né? Neri, uma grande deficiência, eu sempre digo isso da Celesc a nível das áreas rurais, e para isso foi feito o investimento do Celesc Rural, era fornecer energia elétrica em qualidade e quantidade para o homem do campo. No passado, eu vou te dizer até esse ano para trás, a Celesc, por uma questão de legislação federal, não poderia aceitar ressarcimento da perda do fumo, mesmo que tivesse faltado energia elétrica lá 10, 12, 20 horas. Não aceitava, mas judicialmente se entrasse, se o cara ganhava. O cara ganhava, exatamente. Ganharia. A Celesc, num determinado momento, um Ministério Público na comarca de Ituporanga entrou com uma ação civil pública pedindo duas coisas para aquela comarca. A primeira de que a Celesc fornecesse geradores para esses produtores de fumo, isso numa ação no ano passado, e isso daria para a Celesc um prejuízo de 40 milhões de reais, porque seriam 8 mil geradores, basicamente a 5 mil reais cada um. Porque a plantação de fumo lá é muito grande. Muito grande. Lá nós temos 8 mil produtores de fumo na comarca de Ituporanga. E o segundo, que o Ministério Público pedia que o Judiciário determinasse que a Celesc instalasse na comarca de Ituporanga todas as redes subterrâneas. Isso seria, Neri, se nós tivéssemos que cumprir essa decisão, 1 bi e 100 milhões de reais. Então, num determinado momento, a Celesc fez um acordo judicial com a comarca Ituporanga, que está valendo para os 28 municípios do Alto Vale, que nós, a partir dessa safra de fumo agora, que começou agora, metade de outubro para frente, nós iríamos aceitar os pedidos de ressarcimento administrativo. O agricultor, a partir do momento que ele sofreu prejuízo, ele teria até 30 dias para entrar com o pedido. Celesc entra com pedido. Exatamente, em faltas de energia elétrica superiores a 4 horas, porque até 4 horas a Celesc, tudo que existe a nível do Brasil, entende de que não causou prejuízo, que o fumo não estragou. Então, se faltou energia elétrica mais do que 4 horas, ele tinha o seu fumo na estufa, ele tem até 30 dias para ir na Celesc fazer o pedido de ressarcimento administrativo, ele precisa deixar esse fumo guardado lá no seu rancho, precisa deixar guardado. Uma empresa que a Celesc contratou vai lá, faz a perícia, constata o prejuízo,
e a Celesc, constatado em prejuízo, com base no preço de mercado, indeniza administrativamente. Esperamos que esse ano nós já temos muito menos do que o ano passado. Por quê? Porque os investimentos de cabo visam eliminar isso. Sim. Vai ter menos mas situações. ainda se vai ter, porque os temporais irão acontecer, temporais na madrugada irão acontecer. O detalhe todo nele passa por esse segredo no processo. O tempo dele pedir, ele pede diretamente nos nossos escritórios, e ele tem que deixar esse produto armazenado lá no rancho dele, debaixo de uma lona lá guardado, em até 6 dias. Olha um detalhe importante. Em até 6 dias úteis, depois que ele faz o pedido, a perícia da Celesc vai lá, para que ele não precise guardar o fumo dele lá por um tempo enorme. Então, o ideal desse processo é assim, ele sofreu prejuízo, em seguida ele procura o escritório da Celesc, que tem uma documentação para levar, documentação simples, preencha essa documentação, leva essa documentação no escritório, em até 6 dias úteis a Celesc vai lá, fez a perícia, a partir do momento que fez a perícia, ele pode dar destino final para aquele fumo dele, vender, enfim, fazer o que ele quiser com aquele fumo. Normalmente vende, porque nem sempre estraga no todo, e o processo de ressarcimento segue o seu trâmite normal na empresa. Até vir o dinheiro na conta. Até o passo final. Eu perguntei que o nosso tempo, infelizmente, acabou e eu sou obrigado a tocar na bandeira tarifária, vamos dizer assim, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Você vai falar bem rapidinho aqui. Mas e as lagoas, a nossa piscicultura, quando cai a energia que morre aquela quantidade de milhares e milhares de tilápia, peixe, traíra e cascudo e piava, não sei o que, aquela coisa toda lá. Nele, hoje, o acerto judicial é para os produtores de fumo. É só... Não, eu entendi. Eu não tenho dúvidas. Mas quem deve estar vendo o programa no nosso vai nosso chegar interior, um momento. E nós que, vai né? chegar um momento, eu não tenho dúvida disso, de que esses processos terão outras vertentes ali no processo também para se analisar. Tem muita gente que sobrevive da piscicultura. Muito isso. Muita gente da piscicultura. Vai chegar o momento de que aquele direito que é dado ao produtor do fumo também será estendido. Até porque acaba virando uma jurisprudência. Não tenho dúvida disso. Acaba virando uma jurisprudência. Não temos dúvida. Ô, estimado, vamos lá para encerrar. A partir de junho agora, já aconteceu, né? Os valores da bandeira tarifária foram atualizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Fale um pouquinho sobre isso, estimado. Quais são os passarão, que alteração que aconteceu? Neri, o que o governo federal fez, as bandeiras tarifárias são nada mais do que a diferença do preço de geração da energia elétrica entre o custo da hidráulica, que custa, digamos, 1, e o custo da geração térmica a diesel ou a gás, que custa 10 vezes mais. Então, essa bandeira tarifária visa que o governo federal já de imediato possa ressarcir as geradoras desse custo mais alto da energia elétrica. Em agora, para novembro, o governo federal ajustou isso. Ele diminuiu o preço da bandeira amarela em cerca de 10% e aumentou em cerca de 4% o preço da bandeira vermelha patamar 1 e da bandeira patamar 2. Explica, o que é bandeira amarela e bandeira vermelha? Bandeira amarela, Neri, é quando se está se usando pouco, mas está se usando da energia térmica para gerar no Brasil. Assim, choveu um pouco, mas não choveu o suficiente para encher os reservatórios, então parte da energia gerada no país, ela é ainda a gás ou a diesel. Sim, porque se nós não tivermos água, não chover, não temos geração de energia. Exatamente. Quando eu estou na vermelha, isso quer dizer que eu estou usando muita energia térmica para gerar. Quer dizer que os reservatórios estão secos, eu estou com um período de seca a nível do Brasil. Como estava até esse período. Nesse mês nós ainda temos bandeira vermelha, porque embora agora comece o ciclo de chuva, mas os reservatórios ainda não estão cheios, pelo contrário, estão vazios. Ainda estão vazios. Na região sudeste e centro-oeste estão muito vazios. Estão vazios ainda. Estão vazios, então precisam enchê-los. A partir do momento que enchê-los, ele normalmente veio para a bandeira verde, que é o momento que não tem custo adicional. Eu queria realmente agradecer muito, porque você, além de estar quase 40 anos no Rio Grande do Sul, você nos traz o privilégio de ter sido o financeiro do Hospital do nosso regional da FUSAV, presidente da FUSAV, com ótimo trabalho. Esses anos todos comandando a nossa Celesc como gerente e chefe da unidade desde 2011, há quase 40 na empresa. E você, por muito e muito pouco, talvez não foi galgado a uma condição de prefeiturável da cidade de Rio do Sul, porque você foi convidado, notadamente pelos belos trabalhos que você vem fazendo há muitos e muitos anos aqui em Rio do Sul. Eu queria te agradecer muito que você ficasse muito à vontade. Eu imagino que tudo isso é importante para você. A Celesc, família, os amigos, servidores, comunidade, liderança política, mas me parece que nada mais importante que a sua passagem pelo Hospital Regional. Neri, eu tenho dois momentos especiais aqui para mim. Um primeiro está aqui com vocês, que para mim é uma alegria muito grande.
de rever os amigos. E o segundo é da Celesc, que é a chance que nós temos de prestar conta para a sociedade do Alto Vale, dos quais a gente está inserido, e tudo aquilo que a gente faz e que a sociedade espera fazer. A minha experiência no hospital, Neri, eu já frisei em vezes passadas, foi um negócio mágico no processo. Eu sempre digo isso. Galgado lá na Convite, na época, pelo Osmar Peters, que agora está pleiteando assumir novamente. Assim, foi uma experiência de vida no contexto, porque na Celesc a gente trabalha muito com números, muito com máquinas, muito com o seu dia a dia. No hospital você trabalha com gente. Então lá foi a minha grande experiência de aprender a lidar com gente. Talvez na Celesc a gente viva isso, mas não num grau de intensidade tão grande. Mexe com a saúde das pessoas. Mexe com a vida das pessoas, né? É diferente. Lá a gente mexe com a energia das pessoas. No hospital a gente mexe com a vida das pessoas e com as suas angústias e com os seus problemas. Digo isso que foi uma experiência fantástica de vida. Eu só posso agradecer a todas as pessoas que me convidaram para que em algum momento eu pudesse contribuir. Foi um momento que a gente conseguiu os recursos, todos os convênios para o setor de oncologia, toda aquela mexida estrutural do hospital que se fez. Então agora segue seu trabalho fantástico, com o Giovanni fazendo um trabalho fantástico, deve vir o Osmar novamente agora no outro mandato, e assim a vida segue no hospital com todo o seu trabalho. E, Neri, eu sempre digo para as pessoas, o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai fazer amanhã. Hoje eu tenho minha missão na Celesc, é uma missão que eu sei o momento que tem que parar, porque a grande liderança, Neri, é aquele que sabe entender o seu momento de sair e fazer os seus substitutos. E escolher um bom substituto. Eu acho que o grande líder é aquele que enxerga isso, que ele sabe que tudo na vida é cíclico, que ele tem uma missão. Eu sempre entendi o meu emprego na Celesc muito mais, Neri, como uma missão do que um emprego. Até porque eu tenho um detalhe de vida extremamente interessante. O meu nome do meio... Manuel. Arizoli. Arizoli. Manuel vem de... É do pai. É do avô, do bisavô, do pai. É tudo Manuel, porque são descendentes portugueses. Mas o Arizoli, em 1961, quando estavam colocando energia elétrica no município de Santo Amaro da Imperatriz, minha mãe grávida, faltando 2 meses para ter o neném, a turma de eletricistas que estavam colocando energia na cidade paravam para tomar água lá em casa. E isso, não sei se ficou no meu subconsciente, eu entendi que o meu emprego na Celesc, minha vida na Celesc, foi muito mais uma missão do que um puro emprego. Tanto que foi meu primeiro e, com certeza, do ponto de vista de carteira, será o último. Será o último, claro. Será o último num processo natural disso. Porque vou chegar, como nós já fizemos no começo, a 40 anos de vida de Celesc. Tá bom. Estimado, muito obrigado. Que Deus os proteja, te proteja. Proteja a Dina Becker, sua esposa, o Ricardo Eduardo, a família, os seus colegas de trabalho, a nossa Celesc, Rio do Sul, Santa Catarina, porque realmente é um belo exemplo de gestão de administração. Que bom. Obrigado por ter vindo. Que essa água benta possa nos proteger de todo o mal. Porque a Rede Bela Aliança continua e o Baby encanta com a sua voz maravilhosa. Vai lá, Baby! Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico chorando, em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. À noite em meu leito, paixão e respeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui.